de frutas. É lá, atrás. É a Nicole que está comigo. Aí volta pra gravar. Ah, já começou? E essa aí? Olha, Essa daqui gente, fazem o quê? essa daqui, como eu tenho o buraco maior, eu vou colocar o suco de frutas, porque é para pegar aquela que a gente conhece como bicho da goiaba. A grande. A larva. Então eu vou pegar o que tem o orifício maior. Elle va rapide. Isso aqui nós já preparamos lá E na... daí, lagarta de quê? Nossa, isso é a família Castiniide, mas ela não tá no maracujá, deve ser daquela árvore lá, eu acho. Essa específica não. Renata, você saiu uma lagarta desse tamanho, dessa largura, lá da sala, do lado da sala. Você viu? Aluna nova. Que linda! Tá pra cá agora. Ela tá aqui perto de mim, mas ela não faz nada assim não. Mas se ela entrar por dentro da calça... Ô, amiga, dá uma explicada, porque na aula mais da tarde, só o que você tá fazendo aí? Você colocou o que aí dentro, por favor? Essa tampa. Gente, essa aqui é a doutora Renata Mendonça, trabalha com entomologia e é uma professora aqui também da Universidade de Brasília. E ela está explicando hoje, vai falar hoje com a gente sobre a parte de pragas. Então isso aqui, Renata, é uma armadilha para o quê? Então, essa daqui é para mosca das frutas, para aquela que eu expliquei para eles, que nós chamamos de bicho da goiaba, porque a gente vê a larva, mas a gente quer pegar o adulto antes que ele ponha o ovo dentro do fruto. Isso. Tá? Então, é uma armadilha de suco de fruta. Eu estou usando manga porque eu vou colocar no maracujá, é bom que seja diferente a fruta do suco, né, da lavoura. Nós colocamos aqui uma colher de detergente e uma colher de melaço, para ficar bem atraente, né, para a mosca vir para a armadilha antes de colocar o ovo nos frutos. Cadê o fio? Tá aqui, ó. Eu faço assim, gente. Renata, e essa mosca, ela causa muito problema no maracujá? No fruto, sim. A larva dela desenvolve inteirinha dentro do fruto. É aquele bicho da goiaba. Quando a gente morde a goiaba, tá cheio de larva. Eu já comi muito dele também. Não, no maracujá, Mas aquela goiaba também. no maracujá a gente tem uma espécie que é mais robusta. É um pouquinho maior, mas é aquela asa toda alaranjada. Então, esse aqui é para pegar aquela mosca, tá? Então, eu vou colocar umas duas que nós trouxemos. E depois a gente vai colocar a armadilha para pegar a mosca do botão floral. Essa mosca do botão floral, gente, só para explicar bem, a Renata, aqui ó, ela tá mostrando, a Renata, ela identificou e foi um trabalho belíssimo, né? Tá nessa fase, né? De identificação. E... Olha aqui, gente, quem me perguntou o que ela come tudo. Desde a fase de botão, que nós tiramos aquela pupa, lembra? Até aqui a fase a flor aqui, já não temos mais flor. Essa aqui vai cair, tá? Elas estão fazendo envelope entomológico porque eu estou levando material para o laboratório. Ah, tá bom. Tá, então nós estamos praticando aqui. Muito bom. Renata, e qual é você poderia falar novamente pra gente qual é o problema principal dessa? Ela dessa ataca praga? o botão floral e causa queda. Essa daqui até desenvolveu um pouquinho, mas não vai ter fruto aqui. Então, cada botão que ela põe o ovo é um fruto a menos. E, gente, a gente observou muito nos campos aqui do Distrito Federal e em torno o problema com essa praga, tá? A gente, inicialmente, né, professor, a gente não sabia o que era, sabia que estava tendo algum problema na flor, né? E depois a Renata chegou com a especialização dela e é maravilhosa no que ela faz e ela conseguiu tá identificando pra gente, Então, né? vamos colocar duas
para mosca das das frutas. e mais umas 2 para mosca do botão floral. É pouco, mas é mais para mostrar para vocês como é que é a rotina, né? Vocês viram o número de armadilhas que a gente põe nessa área. Alguém me perguntou como é que eu faço depois. Daqui a uma semana eu volto, recolho as armadilhas. Ali a gente tem uma fonte de água da irrigação. Eu abro, desfaço do líquido, jogo numa peneira com a malha bem fininha. Eu jogo ali tudo. E com a água eu dou uma espalhada na peneira e tento olhar o que você me falou. As moscas de asa molhada. O que tá manchado, o que eu acho verde, o que eu acho que é aquela Preta de 1 brilhante. milímetro. Separo tudo, depois eu vou pra lupa. Então por isso que fica fácil, porque além de eu achar que eu vi no campo, eu vejo depois na lupa, tenho certeza. Tá? Então vamos pôr mais uma. Quem quer colocar? É bem simples, é só passar por dentro. A gente teria que coloca lá naquela moitinha. Vamos lá, vai lá ver. Ô, gente. Vou levar o resto. Tá, aí só pra... Renata, Ajuda aqui. Ah, pode ir, Marcelo, pode ir com ele. Só para você explicar aqui também, para quem está assistindo lá novamente, quantas, num campo de 1.000 metros quadrados, por exemplo, quantas armadilhas seria eficiente para o produtor trabalhar no controle, né? então, o número Exato. teórico por hectare são 2 a 3 armadilhas para monitoramento. A gente coloca na bordadura, com suco de frutas, com melaço, detergente para ficar bem atraente, para fazer o monitoramento. Ou seja, a gente percebe, é para monitorar, para saber quando que ela está chegando. Aqui no nosso campo, que tem 1,5, 1,7 hectares, eu ponho 20 armadilhas, porque o objetivo não é monitorar, é fazer coleta massal. Ou seja, eu ponho a armadilha porque eu quero que todas que cheguem aqui perto vão direto para a armadilha. Entendi. Entende? Não é tão econômico, mas como a gente trabalha numa área experimental, é viável. O produtor, ele pode, se ele quiser também fazer uma coleta massal, não precisa colocar 20 por hectare, mas eu acho que 10 nas bordaduras ele consegue fazer um controle bastante razoável. E se começar a cair muita mosca na armadilha, ele pode fazer o controle usando a própria armadilha. Coloca algum produto químico dentro da armadilha, porque assim você não pulveriza em época de flor, em época de fruto. Muito bom. Porque aí quem vai morrer é só quem cair ali dentro daquele... É verdade. daquela solução. E doutora Renata, nessas armadilhas a abelha não cai? Não cai, ela até quer entrar, mas o buraco é do tamanho isso eu expliquei lá na sala. A gente tem a medida Entendi. da mosca. A mosca do botão floral mede 0,2, os agromesídeos 0,1 e as moscas das frutas meio. Aí o buraco é desse tamanho. Entendi. Eles até me perguntaram por que um buraco tão pequeno? É para entrar só aquilo que a gente quer monitorar, só o que é praga. Entendi. Se eu fizer um buraco maior, além de abelha, vai entrar tudo quanto é inseto atraído. E eu Quer queria ver? mostrar o buraco. Vem cá, Marcelo, só um pouquinho. Esse é para mosca das frutas, é maior. Ah, tá. Olha só. Esse, gente, é um buraco para mosca das frutas. Então, assim, você, produtor, que está querendo trabalhar com alguma coisa, algum produto para controle, alguma coisa para controle, e não quer trabalhar com produto químico, pode colocar o produto químico aqui e não pulverizar no pomar, né? Olha, esse aqui é para outra, tá? Por isso que as abelhas não entram, tá? Então é bem pequenininho, gente, tá vendo? Então, desse jeito as abelhas não entram. E assim, a doutora Renata, na parte teórica, ela explicou sobre a questão das colorações, mas como essa é uma outra parte, Renata, a cor amarela e a cor, você vai colocar uma outra cor aí, né? É porque a amarela, ela também atrai as moscas pela frequência da cor, pela radiação. Então, o objetivo é atrair os insetos aqui para dentro, aqueles que vão danificar o fruto, no caso, que é o que a gente está trabalhando aqui. Então, além do atraente alimentar, que a gente chama um controle por comportamento,
porque eu ponho alguma coisa que ele quer comer, o inseto. Então eu mudo o comportamento dele, em vez de ir para o maracujá, ele vem para cá. Então é uma tática de controle por comportamento. A cor é controle físico, porque eu estou mexendo com radiação, frequência de luz, frequência de cor. Então, na verdade, a gente está usando várias coisas nessa armadilha, né? Que vem da teoria e a gente tenta ir adaptando assim para a prática, para ajudar no controle, no monitoramento. Muito bom, doutora Renata. Então, gente, eles estão aqui agora colocando as iscas, né, para o pessoal identificar como é que isso é feito. E é importante falar que para essa mosca que ataca as flores, essa é muito importante, porque se ela atacar as flores, nós não vamos ter frutos. Então, produtor, se você está aí observando, verificando que existe problema nas suas flores, que a sua flor abre, mas que não dá continuidade, o fruto não aparece. O porquê que está acontecendo? Pode ser que esse inseto esteja aí no seu campo, tá? Então, aqui na região do Distrito Federal e em torno, nós estamos observando um aumento na frequência desse inseto. Então, é muito importante essas informações que a doutora Renata está falando, para que a gente tenha esse controle, para que a gente possa observar a época correta para se controlar, né? E existem diversas formas de fazer esse controle, né? Com as armadilhas, se for trabalhar com controle com armadilhas, tentando coletar o máximo possível, fazer uma coleta massal, a doutora Renata falou para colocar nas bordaduras, né? Então é importante que a gente se lembre disso. E se não quiser pulverizar o campo, existe a opção de você colocar o produto químico dentro da armadilha, junto com o melaço, o suco de fruta e o detergente, para fazer com que, assim que o inseto caia ali, ele seja também alvo do controle, né? Então é interessante isso. Vamos continuar acompanhando aqui a doutora Renata e os participantes aqui do curso também, tá? Essa nós vamos vem cá, Marcelo. Essa eu vou pôr proteína hidrolisada com detergente. Proteína hidrolisada com detergente. Pode ser proteína hidrolisada de milho ou alguma de origem animal ou vegetal. Tá? É que essa é que eu tinha em casa. Eu uso mais a de milho. Essa é milho misturado. Essa foi a que o Marcelo fez. Ele fez agora, por isso. Mas vamos fechar, viu? Não acho que vai. A hora que a tampa, acho que vai... É a mesma coisa, ó. Então, essa daqui, olha o tamanho do furinho. Essa é para pegar essa mosca que ataca Vocês viram flores, a pupa, pessoal, né? Então, o adulto é um pouquinho maior do que aquela pupa. Por isso que eu fiz o furinho pequenininho. Porque é uma praga muito importante, eu quero só ela aqui dentro. Ô Renata, Põe tá. no pau. Pode Estamos só fazendo tentando mostrar na prática. Não é uma distribuição real, né? Do que a gente faz no campo. E sobre as lagartas, porque quem está assistindo, eu sei que você já falou a teórica, mas vamos aqui também para a prática, as lagartas do maracujá, Johnny Júnior, por exemplo. Como é que A gente não tem uma armadilha para Para elas. isso, né? Aqui a gente trabalha com catação manual ou com produto biológico, de origem biológica. Entendi. Entendeu? Para fazer o controle. Mas dependendo da infestação, como ela ocorre numa fase diferente de frutificação, florescimento, às vezes é preciso recorrer ao controle químico. Lá na sala eu mostrei para eles, eu uso um site, o Agrofit, para saber quais os produtos estão registrados para o maracujá. Então, a lagarta é mais fácil de controlar, mas ao mesmo tempo o tipo de controle não tem tanto controle alternativo como as moscas. Entendi. As moscas a gente tem como trabalhar com elas, comportamento, frequência e coletando e monitorando. A lagarta a gente pode colocar, no caso de armadilha de luz, né? Mas se bem que é borboleta também vai ficar difícil. Né? É mais difícil, Pois porque tem que ver a infestação e tem
tenho que pulverizar. Mas é bom falar, né, Renata, que campos pequenos, né, campo de produção familiar, de 1.000 metros quadrados, por exemplo, o controle manual, ele é muito eficiente. Aqui na nossa, a gente tem aqui, quanto, professor? Quase 4.000. Então o professor, esse campo aqui tem 25 anos e ele não deixa colocar nenhum produto químico. Então aqui é catação de lagarta. Tem época aqui que todo mundo, os estudantes de graduação, pós-graduação, os funcionários de campo, eles vêm aqui, nós fazemos essa catação manual e retiramos do campo essas lagartas e funciona muito bem. Que bom. Aqui é uma coisa... Não vou conseguir. Põe o dedinho assim. Ela gosta do dedinho, chama dedinho. Ele está benéfico. Mas passarinho também. Então, isso aqui não é prejudicial, isso aqui é um inimigo natural, tá? A larva dessa mosca, ao contrário das outras que eu mostrei para vocês que comem o maracujá, a larva dessa daqui se alimenta de outros insetos, de ovo de outros insetos, de ácaro. Então a gente tem que tomar cuidado também, é bom sempre ter contato com entomologista, eu acho mais difícil, né? Mas com agrônomo, para a gente não tirar do campo insetos benéficos. Porque é bem parecido, bem parecido, mas esse aqui não se alimenta de maracujá, ele come insetos. Aqui não é perigoso para ela, ele não vai entrar. Não, ela não entra. Ele gostou de você. É porque a gente fica abandonada. Eu gosto dele. Ela gosta mesmo, gente. Ai. E agora, falta... A gente colocou uma, então, a armadilha para pegar a mosca do botão floral é diferente da que pega a mosca das frutas, tá? É outra coisa que tem dentro. A armadilha é parecida, o que eu mudo é o tamanho do orifício e o atraente alimentar. Tá joia. Muito bom. Esse aqui é proteína hidrolisada com detergente. 5%. Doutora Renata, muito obrigada. Isso, qualquer dúvida. Nós estamos muito felizes aqui com a sua presença. E agora, aproveitando aqui o campo também, aproveitando que o sol deu uma ajudada, vou chamar aqui o professor Zé Ricardo e a professora Daiane para falar um pouquinho e mostrar as doenças. Eles já falaram sobre as doenças do maracujá e agora nós vamos mostrar as doenças aqui no campo, né? Como cavaleiro, deixar para a Daiane falar. Eu vou pedir para você segurar aqui, Michele. Porque aí eu peguei várias folhas, né? Que a gente vai mostrar aqui a bacteriose. E aí as folhas, elas mostram os sintomas em diferentes momentos, né? Deixa eu só ir pegando aqui. A gente tem aqui, comentou lá na sala que a bacteriose, ela geralmente entra aqui pela borda da folha, né? Os hidatóides. Então a gente tem aqui, por exemplo, 2 folhas que estão com um sintoma ainda pequeno, né? Um pequeno percentual da folha. E à medida que, né, ele vai... vou até pegar um outro aqui. Essa aqui também ainda tem um sintoma mais... Segura aqui, Zé, por favor. Inicial, né, ó. Também vindo da borda da folha e ela geralmente é delimitada pelas nervuras, né? Tem um sintoma, um formato um pouco irregular, tá? Eu quero mostrar esse daqui, ó, que à medida que o sintoma ele evolui, né, ele vai tendo um aspecto como se fosse mais aquoso, né? Por isso que é chamado de mancha oleosa. Isso, mancha oleosa. Então, a gente consegue ter uma grande perda foliar, né? Muitas dessas folhas já estavam aqui no solo, aqui na fazenda, e a gente tem uma folha aqui já no estágio bem avançado, né? Então, essa é a xantomona, o xenopode, patovar e passiflora. Isso. E é importante, né, a gente ficar de olho no campo para... A questão da perda foliar é muito grande, né? Principalmente nas épocas úmidas, né? De chuva e de grande calor, né? Então, é essa bactéria que a gente tem nessas folhas. E aí, queria mostrar também, professor, não sei se você quiser falar algo mais sobre a bactéria, senão a gente mostra os sintomas, né? O manejo, né? Isso. O manejo da bactéria, os bactericidas têm um baixo efeito. Então, o melhor seria usar produto preventivo, né? À base de cobre, que tem efeito bactericida. São vários produtos no mercado à base de cobre. O controle via variedade resistente, que a gente tem um trabalho desse, via melhoramento genético, né? E a semente, a muda de boa qualidade, né? E plantio em áreas que não tenha, né, menor incidência da bacteriose.
O último controle seria o controle químico, que é muito difícil com produtos sistêmicos, com bactericidas, né? Tem pouco efeito. Então, mais manejo preventivo do que o próprio manejo curativo. Isso. Então, dando sequência, a gente está mostrando sintomas na folha, mas a gente também tem sintomas nos frutos, né, e nos ramos. E aí, antes da gente passar para as outras, eu queria falar aqui que está bem claro, e depois vou passar a folha para o pessoal olhar, os sintomas de vírus, né, que a gente tem a folha com a clorose, né, pontos amarelados, e ela já está meio encarquilhada, né? Ela não está mais com aquela superfície lisa, assim, tá com umas bolhas na superfície, que é justamente o sintoma do vírus, né? E aqui o virose e xantomonas, bacteriose e virose. Aqui nós temos duas viroses mais comuns na região. É o CABMV, Cowpea of Bone Mosaic Virus, né? E o PWV, Passing Fruit Woodness Virus, né? Como diz a professora Renata, tem um vetor, né, que transmite, pulgão, e o manejo geralmente é o manejo do pulgão, né, o controle do pulgão, e o uso de variedade existente, tá? Além de muda de boa qualidade, com certeza. E só lembrando que aqui também o professor Zé Ricardo, ele faz um manejo, um controle cultural dessas doenças, principalmente de bactéria, né, professor? Quando ele começa a observar que o campo, ponto de bactéria no campo, ele vai retirando essas folhas, os nossos funcionários, também alunos, e tirando do campo. Essa é uma forma de manejar, então, também, tirar, né, e destruir, né? Tirar e destruir. Tirar do campo, queimar, jogar fora, né, professor? Ele faz muito isso, a gente não tem nenhum uso de produto químico aqui nesse campo, então essa é uma ação interessante. Exatamente. Só lembrando que o trabalho de melhoramento genético para bacteriose está um pouco mais avançado, a questão de conseguir material resistente, né? Virose é um pouco mais difícil, né? Bom, vamos ver, então. A gente vai ver agora no fruto, né? Inclusive esse fruto aqui dá para mostrar que ele está um pouco deformado. Geralmente quando é deformado tem virose, né? Isso. Aqui tem muita coisa, né? Mas eu queria dar ênfase aí na questão da verrugose, né? A gente tem um pouquinho do sintoma aqui da verrugose também, né? A gente tem 3 doenças aí no fruto. E aqui a verrugose no botão floral, tá? Já está esporulando. Esses pontos bem marrons, né? Bem alaranjados aí, bem característicos, né? De clorose, né? De necrose, na verdade. E você já percebe o fungo esporulando. Fica fácil identificar ele aqui. Isso. Aí nós vamos usar agora o outro lado do fruto. que tem de tudo, né? A gente vê aqui alguns pontos, né? Que a gente vê aqui os mais escuros, a xantomonas, né, professor? Exatamente. E também a septoriose. Os mais claros, septoriose. Vamos achar um mais fácil de a gente ver. Esse aqui também tem. Aqui tem uns no fundo. Esse fruto também tem todos os sintomas. Verrugose, como você falou. Isso. Xantomonas já bem característico, né? A cor ó. bem mais acentuada. Mais alaranjada, gente. Exatamente, A verrugose. né? A xantomonas. E mais claro é septória. Na verdade, já foi estudado, né? Inclusive com colegas da Embrapa, mostrando, fitopatologistas, que na mancha, na lesão da septória, geralmente entra xantomonas, entra bacteriose. Então, do fungo, né, na lesão causada pelo fungo, Septoria passiflora, entra a bactéria Xanthomonas xanopore. Isso é bem característico aqui, ó. Em todas as lesões, né, tem. Por que a gente fala isso? Porque quando a professora Daiane mostrou a lesão na folha, lateralmente, que ela falou hidatódio, o que é hidatódio? É abertura. Então, a bactéria só entra onde tem ferimento, onde tem abertura. Então, no fruto é bem característico, nos slides vocês viram também, né? Essa cor alaranjada é xantomonas, tá? E a cor mais clara, né? Aqui já está desaparecendo, mas dá para perceber, né? É mais clara aqui, ó. É quase transparente, é septória, que aparece também na folha. Tá? E o manejo, a gente vai falar de 3 fungos, depois a gente fala o manejo. Aqui o terceiro patógeno, né? Fungo, em termos de fungos, que causa mais problema no maracujá, né? Além da fusariose também, que aqui não temos problema com a fusariose, mas esse aqui é a antracnose. Veja bem, um ramo, né? Já para ver até os esporos do fungo aqui na parte seca, né? Desse ramo, né? E ela já está entrando pelo ramo afora, aqui já tem mais sintomas de... Tá? Então isso aqui não tem outra forma. Ou você poda, né? Tira essa parte, queima, tá? Ou usa produto químico fungicida. Ou manejo via variedade existente. Então o manejo de verrugose,
septoriose e antracnose, é um manejo que dá para fazer ao mesmo tempo, o controle, né? Ou seja, preventivo, produtos à base de cobre, são vários produtos no mercado à base de cobre, né? Se eu falar o nome aqui, eu estou divulgando, fazendo marketing, mas não é problema nenhum fazer marketing, mas a gente prefere falar que é a base de cobre. São vários produtos no mercado, né? Cúbricos, várias moléculas. A base de clorotalonil, molécula preventiva também, e a base de mancozeb. São os melhores, entre os outros produtos, são os melhores preventivamente. Você aplica semanalmente. Aqui não, porque é campo de melhoramento. A gente não aplica nada, fica 2, 3, 4 anos no pomar, não se aplica nada a não ser a água e o fertilizante, né? E o controle das plantas daninhas. Então, esse manejo preventivo é muito importante. Químico, né? O manejo químico quando a doença está numa severidade mais alta. Como é que é feito esse controle da doença na severidade mais alta? Com produtos químicos curativos. O que seria esse produto curativo? Por exemplo, para antracnose, a base de sulfonato metílico, né? Dá vontade de falar o nome comercial, né? Vem da hora o nome comercial. É o Serconil. E o Serconil, um deles, tem duas moléculas, tem o clorotalonil e o sulfonato metílico, ou seja, previne e cura, né? Não só a antracnose, que é a coletóide gloiosporioide, que é essa doença com essa sintomatologia. Então, o Serconil é um dos problemas, é um dos produtos, né? Não é problema, é solução, que controla, né? Não só a antracnose, mas também tem efeito em outros fungos também, tá? E é preventivo, que tem duas moléculas, sulfonato metílico mais clorotalonil. Isso é um dos exemplos. Para verrugose também não é muito diferente, a gente tem utilizado, a verrugose tem uma história muito boa para contar para você, uma história verdadeira que a gente passou por isso lá no Triângulo Mineiro, controlava muito fácil a verrugose, que a verrugose é um terror no campo, porque ela ataca a brotação nova. Como dizer o seguinte, nas pragas também tem aquela estratégia, que é o pulgão só ataca a parte nova. Você vê na laranjeira, só vai na parte nova e detona a parte nova. E a verrugose ataca a parte nova. Folha nova, ponteiro, tudo que é novo ela ataca, além do fruto, né? Então a verrugose, cladospóreo, na região nós tínhamos um pomar muito grande, esse pomar, exatamente nesse local lá, a gente não tem, já mudou para outras áreas, né? Irrigado e tudo mais, né? Beira de rio, tem todas as condições boas, né? Beira de rio, umidade alta e tal. E a gente aplicava na época Benlate, né? Que é o Benomil. Benomil é o nome técnico, Benlate, nome comercial, que é um produto que controlava na época várias doenças, né? Era, como diz, era nosso dipirona, né? Para dor de cabeça, né? Então, realmente funcionava muito bem. E a gente aplicava, via as manchas logo, porque a planta para de crescer. O sintoma, quando a planta é muito suscetível, a variedade, chega a ficar, queimar o ponteiro. Fica espongiado, fica preto. Coisa impressionante, porque tem vários sintomas de severidade, né? Severidade mais alta e mais baixa. As mais tolerantes, poucas manchas. Vai aumentando a quantidade de manchas e derruba todas as folhas do ponteiro. Fica só o ponteiro mesmo, só a planta toda. Você vê a planta toda sem crescimento, ela para de crescer. Tá? Parece que está com a febre de 50 graus, não sei se chega a isso a febre, né? Mas é 42 graus na febre. E não desenvolve. Coisa impressionante como a verrugose é agressiva, né? Além de outras doenças, lógico. Aplicamos o Benlate, né, na época, Benomil, né? Lógico, está aplicando, né? Apareceu aplicando só cobre, que é barato e previne. Não, está com doença, então apareceu o sintoma, então, né? É como se fosse um antibiótico para dor da garganta, né? Você está com bactéria, está com pneumonia, tem que aplicar o antibiótico. E não controlou. Passou 5 dias, você já sabe, até menos do que isso, né? Me lembro na época, meu irmão falou assim, nossa, não controlou nada. Será que esse produto está velho, está vencido? O que está acontecendo? Né? Não controlou. O que é? O produto? Não. É o patógeno, a raça nova. Porque ele sofre mutação. Ele está em constante mutação. Isso não é só Covid, que teve várias raças, né? É tudo, né? Que tem mutações, né? Mutantes tem para toda. Até porque se não tivesse mutação, não tinha doença mais nenhuma hoje. Porque tem material resistente nós temos. Então, por isso que pega vários, né, professor? A gente pega no campo, pega no produtor, para poder isolar e colocar no campo de volta. Quando a gente faz a seleção nas plantas lá na casa de vegetação, a gente inocula vários isolados. Bom, o que a gente fizemos na época? Estava entrando o folicur, tebuconazole, que realmente salvou a soja há muito tempo aí com ferrugem asiática, Pacopsora parquirrhiza.
Não tinha registro para maracujá. E naquele tempo não tinha ainda, muito antigamente, né? A obrigatoriedade do receituário agronômico, né? E o que o produtor faria se não tivesse receituário agronômico? Ele comprar do mesmo jeito. Ninguém está acompanhando ele, né? Ele deve fazer isso? Não. Mas ele vai deixar a lavoura morrer? Não vai. Tem receita, a Agrofit está lá? Não, não está. Ele vai aplicar? Vai. Quem vai tirar ele? Quem vai evitar? Não vai evitar. Né? Quantos colegas se automedicam? Então ele aplicou, nós aplicamos na época, não só nós, todo mundo aplicou, né, para verrugose, controlou 100%. Daí 3, 4 dias, as plantas brotando, brotam para todo lado. Quer dizer, é o Benomil que é ruim? Não, é uma raça nova do patógeno. Então essa verrugose, jamais esqueço de mostrar esse exemplo, que a gente passou por isso, quase que a gente perde 8.000 plantas. Um pomar é muito grande, várias lavouras, nós tínhamos 3 lavouras grandes, irrigadas, né? Vou perder a safra toda, né? Então a verrugose é esse. Então o manejo sanitário, gente, ele passa por essa questão preventiva, além do controle curativo. Mas muitas vezes nem o controle curativo resolve. Por quê? É uma raça nova do patógeno. Isso é normal? Muito comum. Tá? Então, manejo de antraquinose, verrugose, septoriose, os triazóis hoje entram muito bem. Que esse triazol, um deles é o tebuconazole, que é o Folicur, o nome comercial, né? E já está ultrapassado, eu já tenho o difenoconazole, tem o popoconazole, epoxiconazole, tem vários nomes no mercado, nativo, é um deles, né? Mas o melhor é o monitoramento, né? Assim como e as as pragas. estribulinas, as moléculas mais recentes, né? As estribulinas têm dado um bom resultado. Lógico que ninguém deixa de usar os triazóis, as estribulinas, os triazóis e vai, né, usando os produtos preventivos também, né? Completa? Não, eu tô falando, é assim como as pragas, né? Reforçando que as doenças também a gente precisa de ter um monitoramento constante, né? Então, para a gente evitar toda essa dor de cabeça, o melhor é acompanhar diariamente dentro da lavoura, né? Essa é a melhor estratégia. É o segredo, né? Como dizer, o Prevenir acompanhamento é melhor diário. que remediar, né? Como eu falei na parte da manhã, eu falei, não existe carnaval, não existe final de semana. Você tem que estar sempre monitorando a sua lavoura e interessante você falou das pragas, que tem muito a ver, a virose. Se você não controlar as pragas, as viroses vão, que são vetores. São né? vetores. E também não fumar no tomatal. Quantas vezes no tomatal, né, no tomate mesmo, os produtores disseminaram o fumo do tabaco, né, o TMV. Por quê? Transmite pelo cigarro. Né? Então, veja bem, você vai de uma lavoura para outra, vai da lavoura mais sadia, mais nova para mais velha. Nunca vai para a lavoura velha, depois para nova. Você vai levar, né, o maracujá. Poste, você levar poste de madeira de uma lavoura para outra, está levando fusário. Para nosso caso não tem fusário, mas no Nordeste tem. No Triângulo Mineiro eu vi uma vez só fusariose, fusaroxis, porque é uma doença que não tem controle, né? Também causa problema de maracujá. Se você levar a madeira, vai levar. E outra coisa importante, gente, de controle é a semente e estaca. Coisa interessante, porque o maracujá a gente faz estaquia aqui, mas não é comercial a estaquia. O produtor acha muito difícil, o verista mexer com estaca de maracujá, tem que usar hormônio, ácido albutírico e tudo mais. Então toda a propagação do maracujá até hoje é 100% via semente. Mas no melhoramento você tem que fazer, eu quero essa planta na íntegra. Pegar o fruto dela não é ela mais, por quê? É polinização cruzada. Não adianta você plantar um maracujá sozinho. Tá? 95% das frutas que são frutificados vêm de polinização cruzada, pela mamangava. Então, eu vim ter essa planta na íntegra só por estaca. Então, na propagação por estaca, você leva muita doença, virose principalmente. E na semente? Né? E na semente não, na semente você pode levar antracnose. A antracnose vai pela semente, é complicado. Mas a maioria das sementes, a semente é um filtro. A maioria das doenças, a semente é um filtro e não vai levar essa doença, né? Você tira os melhores frutos das plantas mais resistentes e tudo mais. É melhor você comprar a semente, na verdade, né? Mas se você não vai comprar, você pode utilizar a sua semente, né? Ou se você tem uma planta muito boa, faz estaquia dela. Que aí você está na íntegra. Tá? A planta vai degenerar? Não. Ela vai manter todas as qualidades dela, a produtividade, a qualidade de fruta, a resistência vai manter. Tá? Isso é importante, gente. Esse é o quê? O olhar do melhorista, não é isso? Que coisa boa se você pegar num pomar, né, tem lá 1000 plantas, tem 10 plantas ali que é top. Tira a estaca dela. Usa ácido albutírico, hormônio, né? A estaca deve ser inclinada, né? Tem mais condição de hormônio e ela brota em 5, 6 dias, está começando a brotar. Em um mês já tem uma planta enraizada, né?
Então isso é muito importante a questão da estaquia. Mais rápido que a semente, então. Hã? É muito mais rápido que a semente. Muito mais rápido. Tá? E você Mas passa segura o genótipo também. na íntegra, né? Você passa, olha, muito cuidado, faça tratamento químico nessa estaca também, que você controla muita doença, que você não está vendo. Ah, não tem doença, peraí. Você não está vendo, é diferente. Até o corte, né, professor? As ferramentas que bisel. você vai usar também tem que estar tudo esterilizado, né? E que Senão você pode leva a transmitir de doença. um para outro, né? A questão da propagação vegetativa tem essas. E a cultura de tecido também funciona bem. O que é cultura de tecido? Você pega uma estaca e, tá? Isso é um pouco mais trabalhoso, né? Cultura de meristema. Mas ela também vai livre de tudo quanto é vírus. Limpo, tá? A cultura de tecido é muito comum em morango, em batata, abacaxi, que já é comercial, né? A batata hoje, né? Boa parte da propagação de cultura de tecido. Aqui no Pader mesmo, a Agrícola Verme trabalha com cultura de tecido, né? Com batata, com alho. Então já é normal em algumas culturas já, né? E também a questão do substrato. Por exemplo, substrato tem que ser substrato estéril. Em São Paulo, a citricultura toda trabalha com substrato estéril, não usa mais terra. Tá? Nós não chegamos nisso até hoje, porque nós trabalhamos com muda aqui, nossa condição é nossa. Nós queremos doença, é diferente. Né? Agora, para você comercializar aí, não. Então, o substrato ideal é o substrato. Ou a terra tratada, né? Ou a terra de barranco e tudo mais. Esse tratamento ainda existe. Formigueiro também. Formigueiro? É? E boa. Boa. Já me falaram nessa A terra da formigueira, assim. É ótimo. Aquele mais O que mais leve, tem é mais formigueiro. fina. Ela está estéreo, muito isso? mais fina. Estéreo. Tá? Então isso é importante, tá indo? O complemento você fecha agora, estou cobrando aqui. O manejo, gente, o manejo fitossanitário de doença e praga é o manejo preventivo. Né? O manejo curativo é aquele manejo que você vai ter um gasto maior, tem produto que não vai funcionar. Por quê? Porque a doença já mudou, a mutação do patógeno, né? Então sempre previna com... Tá? Até a irrigação, se você irrigar esse pomar por aspersor, vai ter mais doença do que a irrigação por gotejamento. A irrigação por gotejamento tem essa vantagem que você vai ter menos o quê? O preventivo sempre vai ser o melhor, né? Menos problema de doença. Discutir, Tá? né? O preventivo. Então, é importante todo esse manejo, não é só a semente, não é só a muda, não é só a irrigação, não, é todo o complexo. É o ecossistema, tem que estar em equilíbrio, né? Porque se você coloca um pomar no local, ele vai desequilibrar o ecossistema. Então vai aparecer doença e praga, isso é normal. Como eu falei para você no início, o primeiro pomar de maracujá que a gente plantou em 1977, se não me engano, ou 76, né? 7 anos, só usamos inseticida para lagarta, Dione. Só tinha Dione Júnior e a galvanilha, mais nada. Não aparecia doença. Né? O segundo pomar já foi 5 anos, depois 4 anos, 3 anos, 2 anos, e olha lá. Tá? E as variedades hoje são mais resistentes, né? Tem que ser. Né? Fecha daí. Mas é isso então, pessoal. A gente viu vários aspectos lá na sala, então a gente está com o curso é com foco na polinização, mas a gente vê que toda a cultura ela tem de alguma forma relação com a polinização. Então é muito trabalho antes da gente chegar lá no final para polinizar e dar um fruto. E a parte de pragas e doenças ela é importante também, né? Que a gente viu aqui hoje doenças e pragas que atacam o botão floral. Então tem tudo a ver com a polinização também a gente ter uma flor saudável, né? Uma flor sadia. Né? É isso, a gente vai finalizar, vou passar a palavra para a professora Michele. Gente, então, assim, agradeço a participação de todos vocês que estão aqui, o pessoal de casa, e quero dizer para vocês que o que a professora Daiane, o professor Zé Ricardo, a professora Renata falaram aqui hoje, são informações riquíssimas e que, infelizmente, nós não... Vem cá, amiga, perto de mim. Nós não encontramos em livros teóricos. Então, esses mini cursos, eles são importantes porque você tem isso na prática, né? Esses trabalhos, embora a gente observe uma coisa ou outra... Eu estou brigando com os passarinhos. Olha o tanto. A gente observa alguma coisa ou outra na teoria, no livro, né, teórico. Na prática, você observa as diferenças, como que realmente isso funciona, né? Métodos para funcionar. E é só para mostrar para vocês, gente, ó, porque nós estamos falando dos dois, esse mini curso para entender como que a polinização manual ela pode influenciar, então, na melhor produtividade, produção e qualidade de fruto. E aí o professor Zé Ricardo e a professora Daiane, eles já falaram na última aula sobre todas as estruturas, né, do botão floral. E aqui nós estamos com ela. E nesse momento a gente observa que tem pólen viável para fazer uma polinização manual. É claro que essa flor aqui que já está aberta,
não adianta mais eu trabalhar com ela. Ela já teve todo o momento, né, de ser feita essa E o polinização. pólen já foi retirado. Já. Essa que eu abri agora. Essa que Ela você abriu tava agora? no ponto da Gente, ela estava no ponto, o Joab que abriu. Então, assim, Quer que pegue então, fechado? não, pode deixar. Professor, tira aí, coloca pra gente, tira o pólen e coloca aqui pra gente mostrar. E só mostrando o quanto que foi importante essa aula de hoje. De uma flor para outra. Isso. Logicamente, quem faz na forma, né, básica, Natural. comercial, né, na prática, a partir do meio-dia, né, ele vai, olha, com flanela ou sem flanela, né? O que o produtor chama? Passar o dedo. Vai polinizar? Não, a gente chama de passar o dedo. Ele vai passar o dedo aqui, ó. Veja bem que ele está, olha, já impregnou de pólen, ó. Aí ele vem em outra flor, Ó. olha só, gente. E vou aqui em cima, vou pegar no estigma agora, tá vendo? Aqui, ó, no estigma. Tá? Vem no outra flor, pego mais, vai misturar, vai ficar com o dedo cheio de pólen. Ó, olha só a quantidade de pólen que tem aqui. Se você quiser pegar também aqui, pode. Ó. Eu fazia antera. muito assim. Quando A antera, que é que nós fazemos aqui no melhoramento, a gente passa a antera toda, né, de uma flor porque para a gente outra. precisa. Então, Aí assim, depois a nós gente vamos... saca. Isso, nós vamos falar mais, né, professor, sobre isso na próxima aula. E vamos também ensinar uma forma de se fazer isso utilizando um pequeno aparelho que vocês vão poder fazer em casa, tá? É com cano PVC, o professor Oswaldo mostrou pra gente semana passada, a gente vai mostrar para vocês, tá? E então não percam a próxima aula, porque tudo que vocês aprenderam até agora é importante para chegar nesse momento. Então na próxima aula nós vamos fechar com todas as práticas que temos para mostrar para vocês na questão de polinização manual e as facilidades que hoje tem aí para fazer essa polinização, tá bom, gente? Muito obrigada, então. Obrigado, pessoal de casa. Obrigada a vocês que estão aqui.